O Santos, que foi o time grande de São Paulo que terminou o ano passado, pior, crise, rebaixamento, o primeiro rebaixamento da história, mas hoje é a melhor classificação geral do Paulista. Quebrou tabu contra o São Paulo. E aí, pelo lado do São Paulo, o Carpini, que estava voando, invicto, 6 jogos, agora 2 derrotas consecutivas para a Ponte e para o Santos nesse começo de temporada. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Bruninho Prado. Boa tarde, velho Vamp. Eu sei que você está feliz, só que eu primeiro vou te perguntar do clássico. Surpreendeu o resultado? Porque o São Paulo era tido como favorito. E outra, já começa ali que tinha uma euforia com relação ao Carpini. Agora já cai um pouquinho para a realidade, né, velho Vamp? O Bruno que sempre fala, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O meio termo, né? Mas é gostoso que no Brasil é céu e inferno todo tempo, viu, professor? Ganhou é Deus, perdeu é o diabo. Então é o seguinte, o clássico, o Santos tem aí a melhor campanha do Paulista até o momento, né? Lógico que o São Paulo tem um jogo a menos, o próprio Palmeiras também tem 2 jogos, joga hoje na rodada e fica com um jogo a menos por causa da Supercopa. Santos já classificado no seu grupo. O grupo do Santos é o grupo que todo mundo toma uma pancada. O Santos já está com 19 pontos, já classificado, já com faltando aí 4 rodadas para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. O São Paulo, depois da Supercopa, né, comemorou tudo, tem que comemorar o título, né? O professor mesmo fala aqui, qualquer competição que vale uma taça, tem um prêmiozinho, tem um bichozinho, ganhou, chegada de um treinador novo, mudança de comissão técnica, mas é verdade que São Paulo, se terminasse hoje, com um jogo a menos, estaria classificado. Eu vou muito nos objetivos. Aí a gente vai comentar sobre o jogo. A pênalti foi duvidoso, não foi? A Edna não estava insegura, não estava? O Casares deu uma entrevista, o Santos soltou nota antes do jogo. Mas é verdade que tem muita coisa para acontecer. Quando eu falo nem tão ao céu, é que ganhou a Supercopa e está tudo muito bem, nem tanto ao inferno, porque perdeu 2 jogos, um diante da Ponte Preta e diante do Santos. Depois de muito tempo, o Santos volta a ganhar um clássico no Morumbi. Tudo muito equilibrado, vou muito zen, Tico. Eu sou da Bahia, muito zen, muito Bob Marley, né? Você assistiu o filme do Bob Marley lá com sua senhora? Assisti. Bob Marley, muito zen. Se terminasse hoje, professor, estaria classificado o São Paulo. O filme do Bob Marley não tem, não? Tem. Destaca lá, Jimmy Cliff, Bob Marley, isso aqui, ó. Então tá muito zen. Eu falo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Pode se comentar, perder um clássico, né? Lance duvidoso não foi, mas tudo tranquilo, tipo. Tá, mas o jogo foi ruim, né, Vando? O jogo. Jogo muito ruim, era um jogo pra 0-0. Eu não sei se você viu o jogo todo, que você tava vendo o filme do Bob Marley. Não, mas não foi ontem que eu vi o filme do Bob Marley. Mas fica na... Foi anteontem. Tem as estacas que ficam 2 dias na cabeça, 48 horas, sabe? Agora aí, chegou gripado, Bruno. Sabe que é esse cinema? Pipoca e ar-condicionado, falo. E açaí, falo, não tomo conhaque. Não sabe o que é um ovo de codorna, não sabe o que é um baião de 2. Aí, ó. Foi ver o filme do Bob Marley, olha lá como votou. Agora, foi um jogo ruim. Foi dos melhores, né? Foi um jogo ruim. Eu assisti o primeiro tempo e tava vindo porque eu ia fazer o Corinthians depois, né? Então só escutei. Foi um jogo bem ruim. Era um jogo, como disse o Flávio Prado ontem, para ser 0-0. Porque um jogo ruim, um jogo com polêmica, que a gente vai falar das polêmicas ainda. Agora, é um São Paulo, né, Vander, Bruno, que sai daquela situação de... só euforia, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, técnico novo invicto. Era um torcedor do São Paulo e é ainda, né, gente? Eufórico com a situação. Mas será que essas derrotas, voltam não só o torcedor, mas o time, o elenco, o treinador do São Paulo para a realidade? Porque é um São Paulo bem mais forte do que já foi, mas também é um São Paulo que não vai ser aquele time mirabolante. Claro, eliminou Palmeiras e Flamengo, eu sempre falo isso. Quem elimina Flamengo e Palmeiras no mata-mata tem que se respeitar. Mas as atuações não estão muito convincentes.
Não, assim, é aquela coisa, né? O Carpini, quando empatou 0-0 com o Palmeiras e ganhou nos pênaltis, né? E teve festa, choradeira, enfim. Foi um empate 0-0 com vitória nos pênaltis, legal, ganhar um título do Palmeiras, é bom, mas é a Supercopa do Brasil, ponto. Parecia que era o novo Tele Santana, e não é culpa dele, não tô falando isso do Carpini, tô falando das opiniões. Sim, ganhou o clássico em Itaquera, empatou com o Palmeiras e ganhou nos pênaltis. Parecia que era o Tele Santana novo do São Paulo, e não é. E como agora também não é uma porcaria porque perdeu da Ponte Preta e do Santos. Ele é um jovem, bom treinador, com potencial. O São Paulo é um time que, isso eu falo faz um bom tempo aqui, ele é um time que precisa chegar muito perto do seu máximo para competir num nível alto. Ele não é um time brilhante tecnicamente, é um time bom que precisa competir lá no alto. É um time que está sempre ligado, focado, brigando e não consegue fazer isso sempre. Estava bem desfalcado e isso todo mundo, o Santos também tinha desfalques, não é uma desculpa, mas eu digo que esse time tem que estar perto do máximo. E quando não tem alguns jogadores, ele não consegue chegar perto do máximo, né? O Lucas, esse ano, ele jogou contra o Santo André na estreia e jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, só. Ele não jogou mais nenhum jogo, ele está com problema de lesão muscular. O Rafinha, ontem nenhum dos 3 laterais direitos estavam disponíveis, né? O Moreira machucou no aquecimento, aí jogou Bobadilla improvisado. O Wellington Rato não estava. Então, era um time com problemas, com desfalques e não conseguiu render bem. É um time que quando marca pressão, de novo, aconteceu de novo no jogo ontem. Nos primeiros minutos, vai lá, marca pressão, vai lá na área do Santos marcar. Vai bem, faz isso bem, não fez o gol, mas faz isso bem. Quando precisa ficar com a bola e criar, está com dificuldade. Acho que a principal mudança do time do ano passado para esse ano foi quando tem a bola. O time do Dorival era um time de mais troca de passes. O time do Carpini é um time mais acelerado, mais direto, até mais parecido com o time do Rogério. O time do Rogério também era mais acelerado. Então, está com alguma dificuldade para criar jogadas. Então, assim, foi um jogo que o São Paulo até poderia ter empatado ou até vencido. Acho que foi aquele jogo de 0-0 mesmo, só que aí na margem de erro vai 1-0 para cá, 1-0 para lá. Num gol polêmico, sim, né? Eu acho que acho que a arbitragem foi ruim, confusa. Esse é o problema. Acho que a arbitragem também no Rio, os árbitros eles acabam, talvez por insegurança, fazendo uma bagunça no jogo e deixa todo mundo nervoso e para toda hora e olha e marca um monte de falta. Mas para mim, nos 2 lances capitais, eu acho que a arbitragem acabou acertando, com a ajuda do VAR, tudo, mas para mim o pênalti aconteceu, do gol do Santos, e o gol anulado do São Paulo no final também para mim foi correto. Eu não gosto da regra de qualquer toque de mão no ataque do cara que fez o gol anular, mas bateu no braço do Eric e pela regra atual tinha que ser anulado. Então, acho que a arbitragem foi ruim, confusa, uma coisa e marca falta e para jogo e para tudo, e tem 1000 faltas no jogo, mas nos 2 lances capitais, para mim, a arbitragem acabou acertando. Já que você falou dos lances capitais, eu já vou puxar o assunto e depois eu vou te perguntar também. Porque, Wander, eu não achei pênalti. Não achei o lance muito duvidoso. Sim. Muito duvidoso. Não acho um absurdo a marcação do pênalti. Deixando bem claro, não acho. Mas eu não marcaria. Eu acho que teve ali disputa pela câmera. Talvez possa ter havido um pequeno toque do jogador do São Paulo na bola, do Wellington, na bola. Eu acho um lance de disputa. Ó, tá aí o lance. Tira a tarja, por favor, Gui. Ó. Esse é o melhor ângulo. Tá, ó, eu vejo um biquinho dele ali antes dela bater no pé esquerdo do jogador do Santos, ó. Agora, eu acho que o pé dele dá um toquezinho pra jogar pro pé esquerdo do jogador do Santos. Foi o que o Flávio Prado achou ontem também. Vamp e Flávio Prado, a gente não achou pênalti, o Bruno já achou, então a gente vê que é duvidoso, não é um absurdo. Agora, o da mão não tem discussão. Porque o da mão é a regra. Se o jogador que faz o gol, a bola bate na mão em qualquer situação, não pode ser marcado o gol. Então, o da mão, o torcedor do São Paulo não tem como reclamar. O do pênalti, eu acho que tem, mas eu achei bem difícil o lance. Eu não marcaria. O Bruno marcaria, ele vai explicar daqui a pouco por quê. Você marcaria, Wander? Olha, um abraço para você, Osmar, para o Vampeta, para o Bruno Prado e para você que nos acompanha. Eu marcaria a penalidade e só quero lembrar que ela não marcou a penalidade. Ela recorreu ao VAR. O VAR chamou, né? Isso, o VAR chamou e depois ela entendeu que pelo que ela viu, era pênalti. Mas naquele momento eu tive a sensação de penalidade, aí esperei que ela fosse pro VAR, e aconteceu mesmo, e ela ratificou.
Então, agora, concordo com a palavra que vocês falaram aqui, duvidoso. Se não marcasse, não seria também nenhuma tragédia. Mas achei que foi pênalti. Com relação à mão, da mesma maneira. Eu discordo um pouquinho daqueles que entendem que a arbitragem foi nada boa. Ela não foi brilhante porque os jogadores não colaboraram em nenhum instante. O erro dela, na minha opinião, foi, por exemplo, quando teve uma zona de jogadores dos dois lados em torno, um empurrando o outro, ela ficou só observando. Eu imaginei, ela está só observando, quando acabar essa muvuca, ela vai dar uma enquadrada nos caras. Não aconteceu absolutamente nada. Aí ela errou, na minha visão. O jogo não foi bom no campo da arbitragem, graças a atuação dos jogadores. Eles complicaram para valer a arbitragem dela e acho até que ela saiu, digamos assim, por cima. Eu achei uma arbitragem normal. Enfrentando a Edna, a dificuldade imposta pelos jogadores do Santos e do São Paulo. E outra coisa... Eu discordo, tá? Eu acho a Edna fraca. Tá bom. Eu acho. É opinião. Sim, eu acho a Edna fraca. E tem outra, o jogador pressiona tudo que é árbitro. Não. Todos os árbitros são pressionados. Ontem achei que foi com ela diferente. Acho que foi inoportuna a nota do Santos. Ela errou contra o Santos. O Santos fez uma nota antes do jogo, né? Isso. Toda polida, toda cheia de açúcar, mas deu uma pressão para cima dela. O Santos errou. Ela errou contra o Santos em 2022. Em 2023, ela participou de jogos do Santos e não teve nenhum problema. O São Paulo aproveitou o vácuo e também fez uma cornetagem em cima da escalação dela. Eu acho que ela foi muito pressionada e nos lances capitais, como já foi citado aqui, ela não teve nenhuma interferência, não errou, para mim. E os jogadores complicaram para valer a arbitragem dela. E ela ainda foi, digamos assim, conciliadora. Porque se fosse um pavio curto, teria dançado jogadores do São Paulo e jogadores do Santos. Então ela ainda foi conciliadora. Se dizem que o árbitro tem que entender o jogo, conhecer o futebol, sabe que naquele momento há um certo exagero, compreender, ela fez tudo isso. Não foi a arbitragem dos sonhos, eu sei, não é o Colina, não é o melhor árbitro do mundo, mas eu acho que ela foi muito prejudicada pelo cenário que montaram para a escala dela. O jogo não foi bom e para o Santos foi ótimo, 3 vitórias consecutivas, e para o São Paulo, como você destacou, 2 derrotas consecutivas. É importante porque é início só de temporada, mas é muito bom que as pessoas sintam que o Santos ganhou 3, mas vai ter que lutar para valer, para voltar para a Série A. Tem uma missão enorme pela frente. E o São Paulo, que estava sendo quase comparado ao Guardiola, o Carpini, que é um bom técnico, caiu na real. O elenco dele não é um super elenco. Perdeu 2 jogos, vai se ajeitar e a vida segue. Teve toda uma pressão, né? O Santos fez uma nota antes da partida, pressionando a Edna. Agora, é um lance polêmico. O Thiago Carpini, ele criticou a arbitragem, tá? O treinador do São Paulo, que chega aí à sua 2ª derrota consecutiva, depois de 6 jogos sem perder. A gente vai colocar na tela o que falou o Carpini para eu falar com o Vamp e com o Bruno sobre os lances capitais aí que estão sendo reclamados, questionados pela torcida do São Paulo e pelo São Paulo. O Carpini diz: eu acredito que a arbitragem se sentiu um pouco pressionada, até nas conversas que a gente tinha dentro de campo, que é habitual do treinador com o trio e o 4º árbitro. Eu achei um pouco arredio. A arbitragem foi um pouco insegura em algumas ocasiões. Por diversas vezes, eu achei que deixou o jogo cozinhar, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar. Muito atendimento, cai toda hora, confusão. Acho que a arbitragem foi conivente em beneficiar, talvez, o infrator. O São Paulo, querendo jogar, querendo ter a bola, melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte da partida fomos melhores. E um jogo desse tamanho é decidido em detalhe. Foi um detalhe. Criamos situações, tivemos volume ofensivo, posse de bola, competitividade. Vale valorizar a entrega, como o grupo foi guerreiro. A torcida apoiou o tempo todo, mas isso não foi suficiente para vencer. Vamos lá. Questionou, mas também falou lorota.
Né? Pelo amor de Deus. Criamos situações, tivemos volume ofensivo. Posse de bola pode ter tido, que é aquilo que o Vamp fala. Se você botar os zagueiros para ficarem tocando a bola um pro outro, pro goleiro, vai ser posse de bola. Agora, não foi, né, Bruno e Vamp? Pra ele falar que teve volume de jogo, ofensividade. Não. Questiona a arbitragem, mas não é uma partida elogiável do São Paulo. Não foi. Assim, é claro que no final você tá perdendo, você vai pra cima, você tenta. É normal que o time que tá perdendo ataque mais no final do jogo. Você precisa tentar empatar o jogo. Mas não foi um bom jogo do São Paulo, não. Como o da Ponte Preta não foi também na derrota. A derrota foi justa no sábado em Campinas. Ontem, como eu falei, não foi injusto. Assim, se fosse 1-0 pro São Paulo também não seria absurdo. Acho que foi um jogo parelho ali. Mas o Santos teve a oportunidade no pênalti, fez o gol. O São Paulo não conseguiu marcar. O gol do Luciano no primeiro tempo também foi bem anulado. Aí foi um lance mais claro de impedimento. Ou seja, assim, não seria absurdo se fosse 1-0 pro São Paulo. Mas esse time... mas o time não jogou bem. É um time que precisa jogar mais e que vai jogar em alguns jogos, em outros não. É esse o ponto, né? Sair daquela coisa de achar, nossa, agora o São Paulo é um time que vai atropelar todo mundo. Ele vai ter jogo bom e jogo ruim. Sábado tem um jogo difícil de novo com o Bragantino, né? É um jogo duro, é um adversário que é bem chato para o São Paulo. Nessa fase do Bragantino, o São Paulo ele tem muito a ser, o confronto é bem equilibrado, depois eu vou até ver se eu acho os números, mas é bem, desde essa fase de empresa do Bragantino, é assim, é quase igual, assim, de número de vitória para um lado e vitória para o outro. Então é um jogo difícil sábado, no Morumbi mesmo. Então é mais um jogo que o São Paulo vai ter que jogar melhor para tentar ganhar. Se ele não jogar bem com o Bragantino, ele pode ter um terceiro jogo sem vitória. Então é um time que precisa melhorar. Aí vamos ver quem vai estar à disposição também dos machucados. Antes de passar pro Vamp, que eu sei, né? Ontem ele falou que ele também não marcaria o pênalti. Você marcaria o pênalti por quê, Bruno? Você achou que houve o contato e não houve o contato da bola, com a bola? Para mim não ficou claro o toque na bola e para mim ele atinge. O Wellington acaba atingindo o pé do jogador do Santos. O da bola, eu também não acho um lance tão claro, não. Mas o que eu consegui ver foi um toque no jogador do Santos. Então, mas você tem dúvida se ele tocou na bola ou não? Sim, eu não descarto que ele tenha tocado na bola, não. Acho que não é um lance tão claro, não. Mas o que eu consegui ver... Olha aí, ó. Pra mim tem um toque no biquinho ali que joga pro pé esquerdo do jogador do Santos. Agora, olha lá. É o biquinho dele que joga pra bater no pé esquerdo do jogador do Santos. O jogador do São Paulo aí, em direção à bola, o jogador do Santos que joga o corpo na frente dele. Joga o corpo. Pô, atacante é isso, né? O Otero vai pra sofrer o pênalti mesmo. O jogador do São Paulo visa a bola e o Otero que vai no ir de contra. Eu não daria o pênalti. Eu concordo com o Vamp. Eu também falei isso ontem. O jogador do São Paulo tá na bola. O Otero vê que ele vai pra bola, ele se joga em cima da perna do jogador do São Paulo. E ainda tem o toque na bola, na minha opinião. Esse de biquinho agora, que joga, não sei se é um kick no gramado, ou se também não posso ter a certeza, mas eu vejo esse toque do pé esquerdo dele jogando pro pé esquerdo do jogador do Santos. Aí é malandragem de atacante. O cara vai pra dentro da área e fala o quê? Vamos aqui, ó. Você vê que ele vai e o Otero que vai em direção a ele pra... Então, pra mim, não foi pênalti. Eu também. Eu não marcaria. Mas é uma coisa assim também. Mas é um lance polêmico. É um lance polêmico, porque dando também não é uma coisa assim, um absurdo também, né? Dando pênalti também. Não é absurdo. Todo mundo aqui não achou um lance absurdo. Agora, a torcida do São Paulo, claro, teve 2 gols anulados. E teve ainda esse pênalti polêmico, e inclusive o Casares, né? O Casares reclamou também da arbitragem. Toda a diretoria do São Paulo reclamou da arbitragem, né? Eles deixaram clara a reclamação. Agora, não foi uma arbitragem escandalosa. Só que eu discordo do Vanderlei. Eu não acho a Regina boa árbitra. Eu acho que sempre o jogo dela tem polêmica, sempre. Eu achei que ela tá na média da ruindade da arbitragem brasileira. Tá. É ruim, mas tá na média. Tá na média. É claro. Destaca aí um árbitro que você arranca suspiros. Nenhum. Você sabe. Um ou outro que se destaca um pouco mais, ou pelo tempo, ou pela postura disciplinadora. Eu acho que quando é a Edna, em algumas situações, os jogadores crescem de forma diferente. Sabe? Então, ontem eu vivi... Eu Por ser mulher, você acha que eles pressionam mais? Eu senti isso. E outra coisa, o São Paulo está reclamando porque acha que... Muitos do São Paulo entendem que a nota que o Santos fez pressionou a arbitragem. É verdade. Mas o São Paulo já fez isso várias vezes. Quando não foi por nota, foi por pronunciamentos. Já é o que faz quase todo o clube, já preparando o asfalto para o jogo seguinte.
É assim que funciona. Então, eu acho que ontem os jogadores ajudaram a complicar a arbitragem. Felizmente, nos lances mais importantes, nenhum absurdo cometido pela Edna. Ó, a gente falou tanto da nota que eu fui buscar aqui na internet. A nota que o Santos fez contra a Edna antes do jogo foi a seguinte: sobre a escolha da árbitra Edna Alves para apitar o clássico São Paulo e Santos no Morumbi, o Santos respeita a decisão da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Espera que graves erros cometidos pela árbitra no passado tenham servido de reflexão e aprimoramento em seu nível técnico, para que possa conduzir, junto com seus auxiliares, um jogo tão importante da primeira fase do campeonato, sem prejuízo ao espetáculo, para que os protagonistas da partida sejam os atletas. O Santos FC está em fase de reconstrução de sua história. Não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nessa retomada.